Salve pessoal, hoje aqui estamos uma vez mais nas nossas pílulas vermelhas, no canal da Associação Nova Roma. Eu vou tentar fazer uma pílula breve, e eu sei que sempre que eu falo isso sai uma pílula de 45 minutos ou coisa do tipo, mas hoje é feriado, eu quero aproveitar um pouco mais o feriado, então eu vou realmente tentar ser breve, até porque eu quero abordar um tema que, apesar de ser suficientemente interessante para permitir até a realização aí de uma monografia, de um TCC, ainda assim é só um rascunho, e é um rascunho que eu tô entregando aí para uma outra pessoa que queira transformar isso daí em livro ou em monografia, TCC, o caralho que seja, que é a possibilidade de se fazer, aproveitando, né, que hoje é Dia da Consciência Negra, né, a possibilidade de se fazer uma leitura nietzschiana da figura do Zumbi dos Palmares, né? Eu sei que a maioria das pessoas costuma torcer um pouco o nariz para, por exemplo, o pan-africanismo e, de modo geral, todas as leituras identitárias, né? Eu detesto esse termo, mas nesse caso se aplica, porque diz respeito, de fato, às identidades, né? Por exemplo, a identidade negra, né? A identidade afro-brasileira ou a identidade africana de um modo geral, mas nesse âmbito dos estudos negros, né? É, o mesmo enfim, de modo geral, nos círculos que se desenvolvem em torno ao novo pan-africanismo, o pan-africanismo que se desenvolve inspirado ou em paralelo, por exemplo, ao Kemi Seba e algumas outras figuras associadas, você tem algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, o chamado afrofuturismo, né, que é uma espécie de arqueofuturismo africano, né? São essas tentativas aí de levar Wakanda a sério como uma possibilidade de desenvolvimento dos negros africanos, né? Eu não vejo isso como piada, na verdade, eu vejo isso como sério, como um caminho que merece bem ser conduzido, ser levado adiante, né? Pelos africanos, de um modo geral. E tal como existe esse afrofuturismo, que ainda que eu não tenha feito uma genealogia dessa ideia para poder verificar se existe alguma conexão com o arqueofuturismo do Guilherme Fayet, pode ser uma ideia simplesmente paralela, né? Pode ser uma ideia simplesmente paralela, mas que responde ao mesmo anseio por um caminho de desenvolvimento, inclusive tecnológico, mas que represente também um reenraizamento no mundo, né? No mundo espiritual daquele povo, daquela comunidade. Mas por que toda essa digressão que vai fazer o vídeo ter 30, 40 minutos? Né? Porque tal como é possível falar num afrofuturismo, e já se fala num afrofuturismo, nem que no mero plano da estética, né? Porque evidentemente os países africanos estão muito aquém das possibilidades materiais e humanas de colocar em prática um projeto desse tipo. Eu sei que o pessoal gosta de falar bem do Paul Kagame, né, de Ruanda, mas a gente não sabe realmente se o projeto dele é um projeto civilizacional, né, ou seja, se ele tem uma determinada profundidade, e se ele vai ser duradouro. A gente sabe que na África tudo é bem impermanente, né? Mas tal como é possível falar em afrofuturismo, eu acho que é possível, e nessa perspectiva de uma retomada positiva de um pensamento sobre a negritude, pensar num nietzschianismo negro, né? Não apenas para os negros africanos, mas também para os negros brasileiros.
E aí, novamente, vejam só por que eu acho que é fundamental pensar num nietzschianismo negro. Porque pensar uma política nietzschiana sempre significa pensar uma política que, mesmo no reconhecimento da contradição amigo-inimigo, né, contradição schmittiana, mas que a gente também consegue encontrar elementos, né, desse tipo de pensamento no próprio Nietzsche. Schmitt era um pensador, mesmo que católico, ele era um pensador nietzschiano, né, como parte da Revolução Conservadora Alemã. Qualquer pensar político autêntico inspirado em Nietzsche sempre vai se debater, sempre vai se deparar, enquanto um de seus principais adversários, o ressentimento, né? Os grilhões do ressentimento que afundam enfim, seja o homem singular, seja um povo, uma comunidade, em um tipo de caminho que é um caminho nihilista e que no longo prazo eventualmente afunda, né, naquela autopiedade típica desse niilismo e eventualmente até mesmo, possivelmente, numa espécie de sadomasoquismo, né? Isso a gente vê muito tranquilamente. Se você olha para a política contemporânea e não vê aspectos de sadomasoquismo, né, especialmente na política primeiro-mundista, você não está vendo muito bem. Né? Mas enfim, você afunda nisso, eventualmente até na autodestruição, numa autoaniquilação, que é ali a culminação de qualquer niilismo. Né? O Cioran demonstrou muito bem aí, levando o pensamento niilista às últimas consequências, como exercício. Né? Ele escreve, o Cioran escreve como se ele estivesse exorcizando demônios, né? Mas enfim. E enfrentar o ressentimento e você cultivar um pensamento negro que enfrente o ressentimento, que reconheça no ressentimento um inimigo, um problema, que se enfrente ao ressentimento, me parece que é uma das chaves fundamentais para que, desde uma perspectiva patriótica, nacionalista, etc., a gente consiga fazer essa reintegração dos negros brasileiros, né, na eclésia nacional, na ecúmene nacional, que é aquilo que se almeja. Né? Todos reclamam sobre o advento desse pensamento racial, sectário, não apenas porque num plano político ele pode conduzir a um separatismo, né? Mas porque, mesmo que não conduza objetivamente e efetivamente a um separatismo político, lança o país internamente numa situação de conflito permanente que vai pouco a pouco diluindo, dissolvendo, desintegrando o tecido social. Né? Tem uma anedota que é bem interessante, que é uma anedota iugoslava, que diz o seguinte, que e eu não sei se a fonte dessa anedota é sérvia, se ela é bósnia, se ela é croata, mas enfim, o eu lírico, né, o eu da anedota, ele diz que ele percebeu que a situação estava ruim e tendia a piorar quando os vários grupos étnicos pararam de fazer piadas uns com os outros. Né? Quando deixou de ser comum bósnios fazerem piadas com sérvios com croatas com eslovenos, enfim, aí se começou a perceber que havia um problema e que esse problema provavelmente ia aumentar e já se estava instaurada uma situação de divórcio. Para quem é homem, é meio fácil de entender, porque você faz piada
com quem você se sente a não ser que você seja um filho da puta, um bully do caralho, mas você faz piada com quem você se sente à vontade. A amizade masculina é assim, a camaradagem masculina é assim, né? Em países multiétnicos, existe uma certa leveza, que é uma leveza ideal no trato entre os membros de várias raças e etnias, né? Existe ali uma certa leveza que passa também pela possibilidade de fazer piadas inocentes sem que isso signifique e represente uma grande polêmica. Mas por que eu estou falando de piada? Por que eu contei essa anedota? Porque a gente almeja uma retomada de uma certa inocência infantil, né? No trato entre as várias etnias e raças do Brasil, né? Uma inocência tal como aquela que a gente encontra, por exemplo, na descrição, que é uma descrição prescritiva, né? Subterraneamente, naquela descrição freiriana do Brasil. Né? Existe ali um certo caráter lúdico, existe uma certa leveza muito criticada, uma leveza que diz respeito às interações raciais no Brasil, mas que é necessário reencontrar um caminho para essa leveza sem que se negue as descobertas e conquistas e percepções e despertares interessantes que foram acumulados entre os escombros do ressentimento pelos negros, né? E eu acrescentaria pelos índios brasileiros nesse despertar identitário, tá? Talvez o que eu esteja falando esteja confuso ou coisa do tipo, mas eu acredito piamente nisso, tá? Eu acredito piamente que isso é absolutamente necessário. E, inclusive, que esse despertar identitário, que até agora está sendo conduzido de uma maneira negativa e nefasta para o nosso país e para os próprios negros, também para os índios, né? Que isso, no final desse processo, pode, ao contrário, enriquecer a autoconsciência, a autocompreensão do brasileiro enquanto povo, né? Que não é no adormecimento dessas diferenças internas, ou seja, na perda de consciência, ou numa falsa consciência em relação a essas diferenças internas, diferenças étnicas, raciais e por aí vai, a gente vai encontrar o caminho para a unidade nacional. E sim, através da morte, do dragão, do ressentimento, da serpente do ressentimento, que corrói a compreensão atual do identitarismo negro, bem como a compreensão atual do identitarismo indígena. E o caminho para se alcançar esse resultado é exatamente a construção de um nietzschianismo negro, né? Ou seja, um pensamento afro-brasileiro de corte aristocrático, né? No bom sentido, num sentido eminentemente positivo do termo, né? Um pensamento afro-brasileiro aristocrático, em alguma medida vitalista, para além do bem e do mal, superador do recente, um pensamento afro-brasileiro que não se paute no colocar o negro como a eterna vítima, o eterno dependente, o ainda escravo necessitado de libertação, né? E sim como senhor. Como estamos falando de um Brasil que é multiétnico, né? Um senhor entre senhores, né? Mas um pensamento de senhor, portanto, afirmativo do poder, né? Hierárquico e hierarquizante, separador do joio e do trigo, né? Porque há de ser um pensamento julgador, um pensamento crítico, no sentido de rejeitar aquilo que empurra na direção
do niilismo, da desvitalização, né, do pessimismo. Existe, por exemplo, no pensamento negro, e isso é um desenvolvimento relativamente recente, o chamado afropessimismo, né? Como é que eles colocam? Que o lugar do negro na sociedade contemporânea é o lugar, é o espaço, é o lugar da morte, né? Será que esse afropessimismo, que na verdade é um afronihilismo, ele é o caminho por meio do qual os negros podem alcançar um nível de consciência mais elevado em relação à própria situação e tomar as rédeas do próprio destino? Não tomar essa rédea do branco ou de quem quer que seja, porque as rédeas do destino dos negros não está nas mãos dos brancos, né? Mas, enfim, é uma tendência extremamente negativa, né? E quando a gente se depara com... Quando a gente começa a efetivamente classificar, selecionar quais são as tendências do pensamento negro contemporâneo, né, do pensamento identitário negro contemporâneo, e começa a se deparar com o fato de que quase tudo está permeado de pessimismo e de niilismo e de ressentimento. Ora, qual que é a cura a cura filosófica, né? Qual que é a cura filosófica para o ressentimento? É alguma espécie de nietzscheanismo. E aí, bem, a gente pode ir avançando, porque aí, Glória, talvez o vídeo de hoje não fique tão grande assim. E aí quando a gente fala em pensar um nietzscheanismo negro, né, um nietzscheanismo afro-brasileiro, e aí é claro que é fundamental retomar uma leitura de um Arlindo Veiga dos Santos, que eu acho uma figura extremamente fascinante no seguinte sentido. Ele era simultaneamente um identitário étnico, né, um identitário afro-brasileiro, no sentido de que o seu pensamento político era um pensar político enraizado numa consciência da própria negritude, né? Mas essa consciência da própria negritude pensava a negritude, né, como sendo um âmbito, uma clareira, né, que se dá num enraizamento, numa comunidade ainda mais ampla, que é a comunidade nacional. Porque aí o Arlindo Veiga dos Santos, além de ser um identitário étnico negro, né, afro-brasileiro, era também um monarquista, um nacionalista monárquico. Acho que seria a maneira mais precisa de fazer referência a ele. Ele era alguém, ele não negava a própria negritude, ele acreditava que os negros brasileiros tinham problemas específicos, né, demandas específicas, problemas específicos, demandavam, necessitavam de determinadas atenções específicas por parte do Estado, né, mas que, apesar dessa compreensão de um caráter singular do status do negro brasileiro por conta da sua própria história, que é uma história singular na história do nosso país, ainda assim ele pensava isso não como algo separado e oposto e estruturado numa relação opressor-oprimido, né, algoz-vítima, e sim como que por uma teoria dos conjuntos, né, em que a negritude é um círculo dentro de um círculo maior, que é o círculo da comunidade nacional, da comunidade do povo, né, da Volksgemeinschaft. Mas quando a gente pensa em nietzscheanismo, é claro que para além de um aporte intelectual, é necessário, sorelianamente, pensar em mito mobilizador, né? Pensar no papel do mito como sendo, vamos colocar dessa maneira, como sendo essa narrativa mobilizadora que impulsiona um determinado grupo para a ação política, né? Isso é um resumo muito apressado aí do pensamento do Jorge Sorel, mas dá pro gasto que é basicamente isso, tá?
É como depois o Mariátegui vai trabalhar essa concepção de mito, né, no marxismo, mas fazendo uma releitura marxista do George Sorel e por aí vai, tá? Então essa definição tá boa. E quando a gente pensa, obviamente, em mito negro, mais um mito negro que atenda a esses requisitos nietzschianos, a gente tem que estar necessariamente falando do Zumbi dos Palmares, né? Do mito de Palmares, de um modo geral. Hoje eu vi uma postagem ótima sobre Palmares. Então, sobre o mito de Palmares de uma maneira geral e da figura do zumbi de uma maneira mais específica, tá? E aí, por que eu digo isso? Bem, porque precisamente de uma perspectiva nietzschiana, é possível, né? Eu diria nietzschiana, evoliana, é possível ler Palmares não segundo essa ótica que torna aí Palmares uma espécie de proto-revolução haitiana. Ao contrário de muitos, da maioria, eu acho que de todos, os pan-africanistas, nacionalistas negros e por aí vai, eu rechaço a revolução haitiana. Eu acho que é um erro exaltar a Revolução Haitiana e tomá-la como exemplo, né? Não me parece que a Revolução Haitiana seja um exemplo do que quer que seja, a não ser um exemplo de fracasso, porque os caras matam todos os brancos, inclusive os seus aliados, os caras que abriram os portões de Port-au-Prince, depois matam mestiços, né? Mestiços e mulatos, a maioria deles. Daí eles tentam invadir a República Dominicana. Então, assim, é uma história de caos, né? Então, assim, o mito de Palmares e do zumbi atende a requisitos nietzschianos que a gente poderia colocar, né? Da seguinte maneira. Ao contrário dessa narrativa liberal-democrática, populesca, farsesca, humanista, que coloca o Zumbi dos Palmares como sendo, né, um escravo comum que virou líder muito democraticamente e humanisticamente, com o objetivo de lutar contra a escravidão em abstrato, né, contra a legislação da escravatura, contra a instituição da escravidão nesse sentido abstrato. E que era ali um precursor, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Iluminismo e por aí vai. Juro que tem gente que coloca praticamente nesses termos, né? Que é um símbolo da luta do oprimido, né? Um símbolo ali da vítima, né? A pobre vítima que se levanta, né, lacrimejante contra o seu opressor e por aí vai. Tirando o fato de que essa leitura é ahistórica, né? Porque nesse caso aqui que a gente está narrando, o mito, né? O mito nietzschiano que a gente está construindo, na verdade, né? Casualmente ele se aproxima mais da verdade, me parece que ele se aproxima mais da verdade do que essa narrativa, né? O mito democrático do Zumbi dos Palmares. Ela é nefasta, ela é nojenta, ela é um mito, é uma ótica meio matriarcal, né? Meio ginocrática da figura do Zumbi dos Palmares. Toda essa ênfase ali nesse caráter meio vitimário, lacrimejante de Palmares, etc. Quando, historicamente, e no nosso mito, né, Palmares foi um reino e a historiografia local, né, nordestina, ela ocasionalmente se refere a Palmares como um reino. Então existia um reino africano dentro do Brasil, em que figuras como, inicialmente, Aqualune, né, que era uma princesa do Congo, originalmente. Então você tem figuras como Aqualune, depois o Ganga Zumba e o Zumbi dos Palmares, como reis, né? Como reis, efetivamente como reis. Reis que
chefiavam, comandavam uma sociedade estamental, era uma sociedade estamental, né, hierarquizada, complexa. Tudo bem que Palmares, enquanto tal, era uma confederação, né, uma espécie de confederação tribal, uma confederação de quilombos, mas uma confederação em que tanto as unidades dessa confederação quanto a confederação enquanto tal eram hierarquizadas. Era como se o zumbi fosse um alto rei, né, rei dos reis, um high king, né, como a gente poderia colocar ali em relação aos celtas britânicos, né? O High King, o rei dos reis, as várias tribos e pequenos feudos, cada uma tem o seu reizinho, né? O seu chefe, e você tem o rei dos reis, né? Então o Zumbi dos Palmares, ele era algo desse tipo, liderava ali uma sociedade estamental, como eu estava falando, em que você tinha, por exemplo, uma casta guerreira, você tinha, né, um pessoal que era... Existe uma casta de servos, né, de gente dedicada à servidão, e aí é por isso que a gente fala que o Zumbi dos Palmares, ou de modo geral, em Palmares havia escravidão, de fato havia escravidão, não era exatamente a chattel slavery, né, que os europeus e também os árabes, né, desenvolveram. Era uma escravidão um pouco mais próxima da escravidão africana, mas ainda assim era uma escravidão barra servidão. Então existia uma casta de servos, né, uma casta de escravos, existia uma casta guerreira. Palmares era isso, era esse tipo de sociedade que Palmares, que era Palmares, que o Zumbi dos Palmares conduzia. Era uma sociedade que, especialmente a partir do Zumbi, porque o Ganga Zumba ele era mais conciliacionista, mas a Palmares de Zumbi é uma comunidade, é um reino que tem na guerra, a sua principal atividade, né? Como o seu principal meio de vida, inclusive. Óbvio que tem ali uma agricultura de subsistência, mas para além da agricultura de subsistência, a guerra é a principal atividade de Palmares. E resistiu por 100 anos, né? Enfrentando vários tipos de inimigos. E a própria figura do Zumbi do Palmares, que teria se tornado rei através de matando o rei anterior, o que, numa perspectiva tradicionalista, é perfeitamente legítimo. É perfeitamente legítimo. Essa ideia aí do rei envelhecido, morto, pelo novo rei, que se pelo guerreiro desafiador, né? Pelo jovem guerreiro, pelo desafiante, que aí então se torna o novo rei. Isso é muito comum, né? Acontece comumente. Acontecia, na verdade, né? Na África, entre vários dos grupos étnicos indígenas brasileiros, né? Em feudos europeus, né? Entre os indo-europeus. A sucessão por combate é algo que existe entre os escandinavos, por exemplo, entre os anglo-saxões, né? Claro que depois, quando você pensa aí na chegada de reis mais tradicionais, né, mais burocráticos, isso aí obviamente é deixado de lado. Mas quando a gente pensa num período um pouco mais bárbaro, né, do mundo indo-europeu, esse é um método legítimo de tomada de poder e de sucessão, né? E foi assim que o Zumbi dos Palmares chegou ao poder, né? Não foi ali através de uma eleição, de uma transmissão democrática do poder, não. Foi através ali, não sei se através de um duelo, né? Ou através ali de uma emboscada ou coisa do tipo, mas ele chegou ao poder através da força, o que é perfeitamente legítimo e é categoricamente aristocrático, tá? Então você tem esse mito, né, do herói que não está ali para libertar os homens, né, os seres humanos em abstrato da escravidão, para salvar os negros em abstrato, e sim uma figura que, pelo próprio sentimento de honra, pelo próprio orgulho, um orgulho derivado talvez da sua própria linhagem, rechaçou a sua própria escravidão,
para se impor como um rei, que era aquilo que ele considerava como sendo o cargo à altura de sua própria dignidade. Né? Essa é a figura de Zumbi dos Palmares, né? Que ali cria a sua própria lei, impõe a sua própria tábua de valores, e em alguma medida, é claro que ele tem os seus antecessores, mas não é casualmente que ele é mais famoso que os seus antecessores. Ele, para todos os efeitos, é fundador de um Estado, né? Porque o Palmares, sob os seus antecessores, ainda era algo meio até dotado de uma certa impermanência, de uma certa incerteza. O Zumbi transforma Palmares num reino guerreiro, então ele é, em alguma medida, fundador de um Estado enquanto tal. Mas Machado, se ele tivesse vencido, o Brasil não seria como é, mas ele não venceu, né? A marcha da história foi tal que ele foi derrotado, tal como foram derrotados os farrapos, os seguidores, né, os sebastianistas de Canudos, do Contestado e por aí vai. Mas tudo isso, né, a vitória integra o derrotado numa síntese. Né? A guerra é também dialética. Né? A guerra é uma forma de dialética. E o derrotado, quando a gente está falando de uma guerra que não é a guerra total da modernidade, e sim a guerra tradicional, a vitória integra aquilo que foi derrotado numa síntese superior. E mesmo que, num caso específico, por conta, né, de determinadas especificidades, haja aí a morte da maioria dos combatentes, como até foi o caso também de Canudos, o derrotado é reintegrado enquanto mito, né? O mito do derrotado é absorvido e passa a fazer parte do mito nacional. Vejam só, hoje nós olhamos para Canudos com outros olhos e não há problema nenhum nisso. E não há contradição no fato de que a supressão de Canudos tinha a sua lógica de Estado, e ao mesmo tempo, hoje, nós que somos aí cultistas desse Estado, nós vemos Canudos com bons olhos. O mesmo vale para Palmares e para a figura do Zumbi dos Palmares. Era um rebelde, mas veja só o poderosíssimo caráter integrador da nossa cultura, da cultura brasileira. A nossa cultura é capaz de reintegrar heróis mortos, heróis que lutaram contra nós, como heróis nossos, de uma nova totalidade, de um novo absoluto. Entendem? Não é brilhante isso como característica da brasilidade, essa capacidade integradora? Poucos países têm algo assim. Né? Só os países que espiritualmente são imperiais. Né? Você encontra essa capacidade de integração total na Índia, na China, na Rússia, né? Na China com ressalvas, porque lá a tendência é, excetuando alguns rebeldes românticos, alguns heróis românticos, mas na China a tendência é que daqui a 1000 anos um rebelde continue sendo odiado pelo povo. Mas se for um rebelde traidor. Porém, eu prevejo, eu faço para você a profecia. Daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, tal como aconteceu com Sun Yat-sen, que nunca foi um precursor do marxismo, tá? Nunca foi um precursor do maoísmo. Tal como aconteceu com Sun Yat-sen, vai acontecer com Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek vai passar a ser cultuado como um dos gênios do Estado chinês. Tal como passou a acontecer com Sun Yat-sen e Mao Tse-tung. Tá? Porque o chinês também, em alguma medida, quando ele não está lidando com traidores
vis, né? E sim apenas com o inimigo, mesmo que seja um inimigo interno, ele tem uma capacidade de integração na totalidade, né? Esqueci como é em chinês, mas do tudo sobre o céu, né? Tudo sob o céu. Mas enfim, voltando ao Brasil. O Brasil tem essa capacidade maravilhosa de fazer esse tipo de integração cultural e simbólica, até mesmo dos seus inimigos, né? Dos seus inimigos internos. E vejam só, isso não é nietzschiano, porque não é aí que a gente vê a superação do ressentimento. Não é aí que a gente vê também a superação do ressentimento. No fato de que alguém como o zumbi pode se tornar um herói nacional, tudo bem que hoje isso acontece principalmente por conta de um discurso vitimista, ressentido, anti-branco também, e por aí vai. Mas a noção do zumbi como figura heróica precede esse niilismo, né? Esse niilismo que dá o tom da militância identitária afro-brasileira. Tá ok? Então, assim, essa digressão em alguma medida está concluída e o objetivo dela era precisamente apontar um caminho que é um caminho não apenas da perspectiva do negro brasileiro em relação ao Brasil, em relação à nação, mas também da nação em relação ao negro brasileiro, né? Porque por essa lógica de que alguém tem que ceder através da absoluta supressão de si mesmo, né? O negro tem que esquecer que ele é negro, ele tem que deixar de ser negro, ele tem que fingir que ele não é negro, né? E aí ele tem que ser um brasileiro abstrato, igual a todos os outros, mesmo que ele não seja igual a todos os outros, né? Ele tem que apagar a si mesmo depois de um despertar identitário, depois de uma tomada de consciência, ou o Brasil tem que deixar de existir, que é aquilo que é defendido hoje em dia pela militância afro-brasileira identitária, tá? A gente tem que passar dessa lógica do ou, né? Dessa lógica do ou para uma lógica do e. No sentido de que o negro precisa tomar consciência de sua negritude e aprender a integrar a sua negritude na grandeza nacional, na grandeza da comunidade do povo, né? É isso aí, pessoal. Essa é a Pílula Vermelha de hoje, homenagem aí ao Dia da Consciência Negra, e de fato, me parece que é apenas pensando da maneira como eu tentei pensar aqui, que de fato nós estamos efetivamente preocupados com uma consciência negra. Mas uma consciência negra que não deixa, por isso, de ser uma consciência brasileira, né? É isso aí, até a próxima, até amanhã, talvez eu faça, talvez não faça, né? É a impermanência da vida. Valeu, pessoal!